E aí, Eduardo, como é que tá? Tá gravando? Bom dia, professor, tudo bem? Tô, Iniciando a gravação. comecei agora. Bom, nossa revisão final, né? Todo mundo ainda se escondendo, câmera desligada. A gente bateu um papo. Pessoal, deixa eu conversar com vocês, antes da gente iniciar a nossa revisão. Vejam só, eu sei que vocês, a maioria de vocês já prestaram concurso público, vem aí na vida de concurseiro, né? E assim, às vezes vocês focam, se precipitam, porque não tal assunto aqui eu tô ruim, vai cair esse assunto e eu fico desesperado e acha que isso vai de alguma forma ajudar na prova. Muito pelo contrário, só faz prejudicar. Por quê, professor? Porque veja, o nosso edital, ele é um edital, é, digamos, eu diria mediano, né? Com extensão média. Não é um edital tão gigantesco, mas é um edital com extensão mediana, dada aí o nível de formação do cargo e a natureza do cargo. Então, assim, só em direito constitucional nós temos 5 questões para uma quantidade infinita de assuntos, certo? Da mesma forma, direito penal, né? Da mesma forma, parte de legislação. Então, durante essa nossa preparação, certo? Que não foi um curso integral, o que eu fiz foi priorizar os assuntos que eu julgo que são assuntos com maior probabilidade de incidência. E aí não é uma avaliação apenas pautada no achismo. É uma avaliação que a gente faz estudando a banca, né, com um pouco de experiência que nós temos, e nós chegamos até aqui com essa carga de conteúdos que eu trabalhei com vocês. O que é que eu posso dizer para vocês? Aquilo que efetivamente nós trabalhamos, eu tenho certeza que vocês estão bastante confortáveis para fazer a prova. Estão com conhecimento sólido, com conhecimento sedimentado. E eu acredito e quero crer e torço para que vocês tenham feito aí, diante daquelas nossas aulas de organização de estudo, diante daquelas nossas aulas de alinhamento de preparação, eu torço que vocês tenham feito aí uma preparação complementar de forma eficiente, né? Até porque não dá para você achar que vai fazer a prova ou que iria fazer a prova só com o curso do professor Rafael, né? Até porque nós não trabalhamos, não foi ofertado o edital integral. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Preste atenção. Aquele conhecimento que vocês estão sólido, confortável, é hora de apostar nele, é hora de investir nele, é hora de ter a tranquilidade necessária, certo? Para que na hora da prova, quando vocês se depararem com questões de conteúdo que vocês estudaram, não errem, não cometam erros, como muitos cometeram na PM, porque não me ouviram na reta final. Achavam que iriam enlouquecer tentando estudar assuntos que não estavam ainda confortáveis e deixaram de reforçar a base. E aí ficaram por um ponto, por 2 pontos da nota de corte. Por um simples detalhe: erraram questões que dominavam o conteúdo, que sabiam do conteúdo. Então, nós chegamos nessa reta final, certo? E agora é essa hora. Olha, eu estou preparado aqui. Estatuto da Criança e do Adolescente está todo resumido na minha cabeça. Direito administrativo, direito penal, direito constitucional. Nós estudamos ontem o regime disciplinar. Vou trazer para vocês algumas dicas aqui sobre o SINASE. Então, quando você juntar, quando você fizer a somatória desse domínio de conteúdo, mais as disciplinas básicas, é só você fazer o básico, que certamente você estará disputando a vaga, certo? Então, vamos revisar. Agora é hora só de vocês ouvirem aqui. Eu vou passar em dicas rápido. A gente vai fazer uma discussão direta, certo? Vamos ficar evitando, eu vou evitar de estar fazendo anotação para que você vá agora, certo? Só absorvendo as informações, os conceitos que a gente vai trabalhar aqui. E amanhã, na hora da prova, você tenha tranquilidade, atenção para colocar para fora aquilo que você efetivamente estudou, certo? Então, o concurso público exige sim domínio de conteúdo. Ninguém passa em concurso público estudando aleatoriamente, estudando 2 meses, 3 meses. Mas acima de tudo, exige estratégia.
de realização de prova. Exige que você esteja no seu estado emocional equilibrado. Não adianta nada chegar amanhã na hora da prova, certo? E estar completamente atabalhoado ou atabalhoada. O conhecimento que vocês adquiriram vai efetivamente ser jogado fora. Então, são essas as palavras que eu quero deixar com vocês, certo? Calma, atenção e tudo vai dar certo. Eu sempre digo, pessoal, às vezes a gente acha que uma reprovação, né, em um concurso é o fim do mundo, mas na verdade é a oportunidade que você tem, né, que Deus está lhe dando para você conseguir algo melhor ali na frente. É só continuar. É só fazer a parte que vocês estão fazendo. Agora, o concurso da Fundação Renascer, para o pessoal que faz concurso na área administrativa do tribunal. Nós temos agora, na sequência, o concurso do Ministério Público aqui do Estado, em casa. Para o pessoal que faz concursos aí para a área policial, nós temos concursos da Guarda Municipal de Aracaju, da Guarda Municipal de Socorro, Polícia Militar agora do Estado de Alagoas. Boa perspectiva, eu diria uma perspectiva muito alta de realização de concurso público para a Polícia Civil aqui do Estado de Sergipe. Então, nós temos aí perspectivas claras e ótimas oportunidades. É só você continuar na pegada, é só você continuar, saber que a responsabilidade de organizar os estudos, de enfrentar a batalha é somente sua, e tão somente sua. Professores, cursos, materiais, são auxílios que vocês encontram na jornada. Mas o resultado da aprovação ou não, ele é exclusivamente individual. Não adianta transferir responsabilidades para outras pessoas, porque não vai colar. Então, se você está batendo na trave, professor, pô, pensei que iria passar no concurso da Fundação Renascer. Bati na trave novamente. Não há problema, é continuar. Até porque você já chegou até aqui na estrada, não tem mais volta, né? Não dá para você parar agora, desistir. É hora de continuar. Beleza? Mas eu tenho certeza que amanhã todos farão uma excelente prova e nós vamos conseguir essa aprovação para já segurar esse cargo e continuar na jornada, porque eu tenho certeza que vocês passando no concurso da Fundação Renascer não vão encerrar a carreira de concurseiro na Fundação Renascer, né? Sem demérito algum, mas é óbvio que vocês ainda podem e devem tentar algo a mais, certo? Então, vamos lá, pessoal. Selecionei aqui algumas questões. Veja, eu pedi, já que a gente não tinha muitas questões, algumas questões são questões de concurso mesmo. Outras questões eu pedi aí para que a nossa inteligência artificial criasse questão no padrão IDECAP. Ela comete alguns equívocos, algumas falhas, mas não nos apegamos também a questões aqui especificamente de gabarito. Tem algumas questões aqui que vão ter divergência de gabarito, mas o importante vai ser o debate, vai ser a explicação, o comentário que a gente vai fazer em cima de cada questão, certo? Então, vamos lá. Ó, pessoal, todo mundo com materialzinho em mãos, né? Nós vamos iniciar, certo, com a nossa disciplina de direito constitucional. É a primeira. Pessoal, a primeira questão, certo, que nós já vamos sublinhar o tópico, é sobre os princípios fundamentais. Preste bem atenção aqui. Só vai ouvindo do verbo ova, né? Como diz lá o professor de língua portuguesa. O que é que eu preciso saber sobre princípios fundamentais? Artigo 1º ao 4º. A Constituição divide os princípios fundamentais. Eu quero que vocês vão interagindo aqui no chat. Escrevam, pessoal, no chat, porque lá na hora da prova, esse gatilho de vocês estarem colocando agora para fora vai ser essencial, certo? A Constituição, ela estabelece a divisão dos princípios fundamentais em 4 espécies. Fundamentos da República Federativa do Brasil, artigo 1º. Segundo, os poderes. Terceiro, os objetivos. E o artigo 4º traz os princípios que regem as relações internacionais. Então, princípios fundamentais é fundamento, poderes, objetivos e princípio das relações internacionais. Questão simples de prova. O que é que ele vai perguntar? Ele vai trocar as espécies. Ele vai trocar os fundamentos pelos princípios das relações internacionais e vice-versa. Quantos fundamentos a República Federativa do Brasil tem? 5. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa
e o pluralismo político. São três os poderes da República, olha a palavrinha, independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. São quatro objetivos que o nosso país precisa alcançar como nação: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e reduzir a marginalização, e o mais importante, promover o bem de todos. Aí a Constituição fala sem discriminação de sexo, cor, idade, qualquer que seja o aspecto. Os princípios que regem as relações internacionais são as regras de conduta que o Brasil deve ter com outros países, né? Não são as regras de Lula, viu? São as regras do Brasil. Solução pacífica dos conflitos, não intervenção em assuntos domésticos, né? Prevalência dos direitos humanos, concessão de asilo político, repúdio ao terrorismo e ao racismo, dentre outros princípios que orientam o nosso país com outros países aí no âmbito internacional. Então, veja, não tem como errar, né? O gabarito da nossa questão aqui, ele pergunta a alternativa correta. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios apenas. Nós temos estados, municípios e Distrito Federal. E a Constituição ainda diz que constitui-se em Estado democrático de direito. Está falso. O Brasil rege-se nas relações internacionais exclusivamente pelo princípio da soberania. São 10 princípios que orientam o Brasil. Um deles é a soberania. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Nos termos da Constituição. Nos termos dessa Constituição. Ó, aqui está o princípio democrático. Aqui está o nosso regime de governo, que é a democracia. Gabarito, letra C de casa. Letra C de casa. Fechou? Beleza? Pessoal, o segundo tópico, o segundo conteúdo do programático aqui do edital de direito constitucional é a parte de direitos fundamentais. Ó, cuidado, viu? Direitos fundamentais é artigo 5º ao 17 da Constituição. Nós temos lá no rol de direitos fundamentais, no artigo 5º, os direitos individuais. Do artigo 6º ao artigo 12, artigo 11, os direitos sociais. 12 e 13, os direitos da nacionalidade. 14 ao 17, os direitos e partidos políticos. Fechou? Então, direitos fundamentais é todo esse conjunto de direitos. Olha o que o examinador pode aprontar com vocês, pessoal. Duas questões teóricas. Eu quero analisar com vocês a letra A e a letra E, certo? Ele diz aqui na letra A: os direitos sociais não se encontram elencados como direitos fundamentais. Professor, isso está verdadeiro ou falso? Falso. Agora veja, ele poderia trocar só uma palavrinha e a resposta ser completamente distinta. Por exemplo, pessoal, se ele troca direitos fundamentais por direitos individuais. Compreenderam o que o IDECAP pode fazer? Trocar palavras. Essa alternativa ela estaria ainda falsa se ele troca esse termo aí. Se ele afirma que os direitos sociais não estão inseridos nos direitos individuais, ela continuaria ainda falsa? Me ajudem. Sim ou não? Tá vendo como é? E aí uma questão como essa que parece simples, você pode travar. Pessoal, os direitos fundamentais é o gênero. Os direitos sociais estão inseridos, mas os direitos sociais não estão inseridos nos direitos individuais porque são direitos distintos. Compreenderam? Direitos individuais só artigo 5º. Cuidado com esses termos. Ó, e a letra E diz o seguinte: apenas cidadãos brasileiros natos possuem direitos políticos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Apenas cidadãos brasileiros natos possuem direitos políticos. Está falso. Por quê, pessoal? Veja.
Cidadão é brasileiro nato ou naturalizado. E tanto o brasileiro nato quanto o naturalizado, eles gozam de direitos políticos. Isso está falso. A letra B diz que a liberdade de expressão pode ser restringida por lei municipal. Professor, verdadeiro ou falso? Falso. É livre a expressão do pensamento. Vedado o quê? O anonimato. A letra C diz que a Constituição garante o direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. Letra C, o nosso gabarito. Qual é o erro da letra D? Ó, no estado de defesa, alguns direitos são suspensos. Alguns direitos individuais. Não são todos. Por exemplo, há a suspensão da inviolabilidade do sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas e das comunicações telefônicas. Há a suspensão ou a restrição, melhor dizendo, do exercício do direito de reunião. Então, não se suspende todo qualquer direito individual, apenas alguns direitos individuais. Beleza? Professor, Fechamos? que não é automático, né? E não é automático. Show de bola. Então, nesse caso aqui, gabarito letra C de casa. Pessoal, vamos pegar aqui, vai ouvindo. Ó, 4 direitos que eu quero revisar com vocês. Só preste atenção. É inviolável a liberdade de crença e de consciência, sendo assegurado o livre exercício de culto e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Que direito é esse? Liberdade de religião. Beleza? A liberdade de religião, ela determina que o Estado brasileiro é um Estado laico. Não tem religião, não participa das religiões e protege todas as religiões. Fechou? Pessoal, a liberdade de religião, ela garante direitos consequentes dela, garante. Sabe o que é que vai cair? Adolescente internado em medida de internação, ele tem direito de receber assistência religiosa? Sim ou Tem. não? Sim, Sim, tem. é um direito constitucional, garantido na forma da lei, nas unidades de internação coletiva, civil ou militar. Inclusive em unidades de internação coletiva socioeducativas. Fechou? Tranquilo? O direito de reunião. Precisa de autorização para se reunir? Não. Não, Pode se reunir como o time de Bolsonaro? Também não. Porque a reunião tem que ser em locais abertos ao público, para fins pacíficos e sem armas. Pode frustrar outra reunião convocada para o mesmo lugar? Não. Questão da prova. A casa e asilo violável ou inviolável? Inviolável. Inviolável. Essa inviolabilidade é absoluta ou tem exceções? Tem exceção. Sessões. Exceção. As 3 primeiras, você vai lembrar: autorização do morador, flagrante delito, desastre para prestar socorro. Qual é o horário que pode entrar aí? Pode de dia? Pode. Pode. Pode de noite? Pode. Depende. Precisa de nota Flagrante. oficial? Não. A quarta hipótese é mediante ordem judicial. Mas nesse caso, somente durante o quê? O dia. Fechou? Vamos matar o examinador de raiva? Quais são os crimes inafiançáveis e imprescritíveis? Quero ouvir. Racismo e ação de grupos armados contra o Estado Bom, Democrático. igual lá a corrida de Bell, né? Era assim, quero ouvir. Não. Quais são os crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia? tortura, tráfico, terrorismo e hediondos. Tortura, tráfico, terrorismo e os crimes definidos como hediondos. Hediondos. Beleza? Tranquilo aqui? Pessoal, para criar associação, depende ou independe de autorização do poder público? Independe. A filiação, ela é livre ou obrigatória? Livre. Ninguém é obrigado a se filiar ou a se manter filiado.
Terceiro, pode interromper a atividade das associações? Pode, pode. Pode suspender? Pode. Pode dissolver? Pode. Para suspender precisa de quê? Decisão judicial. Para dissolver, Decisão judicial transitada. decisão judicial com trânsito em julgado. Captou? Revisão do artigo 5º. Tranquilo? Não vamos ter a coragem de errar uma questão do artigo 5º, né? Errei, Professor, professor. Não fale nunca mais comigo. professor, Beleza? Manda, Marcos. em relação a racismo e AGA, tem aquela pegadinha que só racismo prevê reclusão, né? Ó, exato. A Constituição diz que apenas o crime de racismo é sujeito à pena de reclusão. Não fala expressamente da ação de grupos armados, civis ou militares. Inclusive já caiu no IDECAP, certo? Beleza? Fechou, pessoal? Vamos matar agora outro assunto. Ó, revisei com vocês já dois assuntos de direito constitucional na tranquilidade. Vamos para a questãozinha de número 3. Nacionalidade. Aqui é tranquilo. Pessoal, vai cair uma questão de nacionalidade, certo? Vai cair. Ó, preste atenção aqui e não copie nada. Olhe para mim. Vocês ainda continuam com essa bexiga dessa câmera desligada, né? Ligue a câmera para você ir ouvindo melhor. Professor, o que é que tem a ver a câmera com ouvir? Eu estou dizendo que tem porque tem. Então veja, ó, nacionalidade é brasileiro nato ou naturalizado? De boa? Pessoal, o brasileiro nato, ele adquire a nacionalidade de forma voluntária ou involuntária? Involuntária. Não depende da vontade dele. Tranquilo? Agora veja, tem dois critérios, né? Ius solis e ius sanguinis. Beleza? A Constituição adota os dois. Quem nasce no Brasil, ó, brasileiro nato. Compreendemos? Quem nasce no Brasil, brasileiro nato. Só tem uma exceção. Quem consegue me dizer qual é a exceção? Filho de estrangeiro quando os pais estejam a serviço do seu país. Filho de pais, os dois, estrangeiros, e qualquer um deles a serviço do seu país de origem. E no critério ius sanguinis? Nasceu no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira. Primeiro, o pai ou a mãe está a serviço do Brasil. Se não tiver serviço, tem que ser registrado em repartição brasileira competente. Se não for registrado em repartição brasileira competente, tem que vir residir no Brasil e optar. Ele vai optar quando? Em qualquer tempo, depois que atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Nesse caso, ele será brasileiro nato. E os brasileiros naturalizados? Aí eu tenho duas espécies de naturalização. Lembram quais são as espécies de naturalização? Eu tenho a naturalização ordinária, certo? E qual é a naturalização ordinária, professor? Originários de país de língua portuguesa precisam residir quanto tempo no Brasil? Pelo menos Um um ano. ano. E ter idoneidade moral. Beleza? Se for indivíduo de qualquer outra nacionalidade, ele tem que morar no Brasil por quanto tempo? Ininterruptamente, pessoal. 15 Por 15 anos. anos. A ausência de condenação criminal e realizar o requerimento pela nacionalidade brasileira. Fechou? Cargos privativos de brasileiro nato, professor. Me recuso a explicar. Me recuso. Errou na prova, estude para outro. Certo? Ah, professor, beleza. E qual é a diferença entre brasileiro nato e naturalizado? Tem diferença? Apenas a lei pode estabelecer, ou melhor dizendo, apenas a Constituição pode estabelecer distinção. Porque eles são iguais em direitos e obrigações perante a lei. Fechou? Fechou. O brasileiro pode perder a nacionalidade? Sim ou não? Sim. Qual dos dois? Os dois. Os dois. O brasileiro naturalizado, cancelamento da naturalização por sentença judicial com trânsito em julgado. Em virtude de atividade, em virtude de quê? Fraude no procedimento de naturalização
ou ato que atenta contra a Constituição e o Estado Democrático de Direito. Professor, e o brasileiro nato? Ele pode perder? Pode. Como é que ele pode perder, pessoal? Ele pode perder mediante renúncia da nacionalidade. Tranquilo? Essa renúncia sempre será válida? Questão da prova. Não. Se deixar o brasileiro na condição de apátrida, a renúncia é nula. Fechou? Tranquilo? Então vamos para a questão. Ó, pessoal, a letra A, ela diz o seguinte: são brasileiros natos apenas os nascidos no território nacional. Marco verdadeiro ou falso aqui? Falso, porque eu tenho dois critérios. Brasileiros naturalizados têm os mesmos direitos que os natos, inclusive a possibilidade de ocupar cargos públicos. Isso daí está verdadeiro ou falso? Falso. Qual é o erro aqui, pessoal? Todos os cargos. Ó, preste atenção. Brasileiro naturalizado pode ocupar cargo público? Pode, viu? Ele não pode ocupar todo e qualquer cargo público. Porque existem alguns cargos que são privativos de brasileiro nato. Falso. A letra C diz assim: são brasileiros natos, nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileiro, desde que sejam registrados em repartição pública brasileira no estrangeiro. Letra D ou letra C de casa. Tranquilo? Beleza? Fechamos aqui. Próximo assunto: organização do Estado. Pessoal, quando eu falo de organização do Estado, eu estou falando da organização dos entes federativos. E quais são esses entes federativos mesmo? Quem é que me diz? São 4: municípios, estados, DF e União. Esses entes possuem relação entre si pautada em quê? Na autonomia política, administrativa e financeira. Tem uma entidade que a questão pode jogar com vocês: território federal. Território existe, professor? Não existe. Mas ele pode vir a existir? Pode. A Constituição autoriza que uma lei complementar possa criar território, possa reintegrar o território ao estado de origem ou é, possa transformar o território em estado. Mas ele não será ente da federação. Fechou? Beleza? Vamos para a questão aqui. Ó, o que é que diz a questão? Distrito Federal é considerado um estado membro para fins administrativos. O Distrito Federal é um ente da federação, autônomo, completamente autônomo. A letra B diz assim: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios possuem autonomia política, administrativa e municipal. Ó, Eduardo, o que foi que essa tá conversando aí? Deu uma travada aqui, professor, nessa questão, viu? A internet. Foi? Mas tá Foi. normal? Tá, o restante das outras questões é normal. Agora, se puder repetir essa, seria melhor. Ó, o município, ele possui sim capacidade tributária própria, que é instituir, cobrar, arrecadar impostos. Tá falso isso aqui. A letra E diz assim: a organização político-administrativa é composta somente pela União, estados e municípios. Falso. Gabarito, portanto, da nossa questão é a letra B de bola. Lembrando, pessoal, ele tratou aí como expressões distintas, mas são expressões sinônimas. Autonomia política é a mesma coisa que dizer autonomia legislativa. Beleza? 4 assuntos revisados: princípios fundamentais, direitos individuais, nacionalidade.
organização do Estado. Cuidado, não acredito que vai cair, mas cuidado com aquela repartição de competências, viu? Antes de sair de casa, não faça isso durante a prova, né? Porque senão você vai preso ou presa. Antes de sair de casa, realize uma leitura nos 4 artigos lá, do 21 ao 24 da Constituição. Mas não leia na ordem. Leia o 21 ao lado do 23, porque são as competências administrativas. Depois, leia o 22 do lado do 24, porque são as competências legislativas. Minha aposta de prova: competência legislativa. Competência privativa, artigo 22, certo? Competência concorrente, artigo 24. Privativa, só a União pode legislar. Privativamente, a União pode legislar sobre as matérias. Concorrente significa dizer que a União, os estados e o Distrito Federal podem legislar. Beleza? Fechamos aqui. Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Vamos para o nosso próximo assunto. Qual é o nosso próximo assunto, professor? Poder legislativo. Poder legislativo. Certo? Pessoal, quando a gente fala de poder legislativo, estamos falando do Congresso Nacional. Ele só vai perguntar questões sobre o Congresso, que é o órgão que exerce o poder legislativo. Só que o Congresso é dividido em 2 órgãos. Quais são eles? Câmara dos Deputados e Senado Federal. Beleza? Olha o que é que vai cair. Qual desses 2 órgãos é composto por representantes do povo? Qual desses 2 órgãos? Câmara. Câmara. Quem é composto por representante dos estados e do Distrito Federal? Senado. O Senado. Qual desses 2 órgãos os eleitos são pelo sistema proporcional? Deputados. Câmara. Câmara. É. Senado, sistema majoritário. Beleza? Tem um número fixo do deputado federal? Não. Ele é previsto em lei complementar, o número total, só que ele é proporcional à população do estado do DF. Não pode ser inferior a quantos? Qual é o número mínimo de deputados? 8. Não pode ser superior a quantos? 70. No Senado é diferente. Cada estado e o Distrito Federal elege o número de 3, com 2 suplentes. Mandato de um deputado federal, 4 anos. Mandato de um senador, 8 anos. Beleza? Pessoal, os deputados e senadores, eles possuem proteção para o exercício do mandato? Possuem. O que é que a Constituição diz? Deputados federal e senador são invioláveis, civil e penalmente, por palavras, votos e opiniões. Podem responder por manifestações proferidas no exercício do mandato? Não. Deputado federal e senador pode ser preso? A Constituição diz assim: desde a expedição do diploma, deputados federais e senadores não podem ser presos. Exceção, que é a questão de prova. Salvo, exceto, flagrante delito de crime inafiançável. Quem é que julga deputado federal e senador por crime comum? S. Ou era essa questão? Beleza? Note aí para também você realizar uma leitura antes da Constituição. Ó, pessoal, artigos 48, certo? 49, 50 e 52. Aqui estão as competências de cada uma das casas legislativas. No artigo 48, nos artigos 48 e 49, nós temos as competências do Congresso Nacional. Competências com a sanção e competências exclusivas. Expliquei, detalhei, passei várias dicas para vocês como distinguir, certo? Minha aposta de prova amanhã. Artigo 52. E o artigo 52 trata justamente de quê?
competência privativa do Senado da República. Tranquilo? Vamos para a questão aqui para a gente ver como é que vai cair na prova. Questão 5 aqui, pessoal, tranquilo, ó. De boa, não tem como errar, né? É correto afirmar, Constituição Federal, é correto afirmar que a letra A diz assim: o Congresso Nacional é composto pelo Senado Federal e pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos torcer, né? Que caia uma dessa. Que caia uma dessa. O Congresso Nacional é composto pelo Senado e pela Câmara. Falso. Cabe exclusivamente à Câmara dos Deputados a elaboração de leis ordinárias. Quando a gente fala de leis, pessoal, lá do processo legislativo, pode ser uma lei ordinária e uma lei complementar. A lei ordinária e a lei complementar, elas tramitam na Câmara e no Senado. E ainda elas precisam de quê? Qual é o outro ato que elas precisam? Quem é que lembra? Quando o Congresso aprova uma lei ordinária e uma lei complementar, o que é que elas precisam? Ora, Sanção. Sanção do presidente. sanção ou veto do presidente da República. Percebe? Se o presidente sancionar, ele está concordando. Se o presidente vetar, ele está discordando. Destrinchei ponto a ponto como que se dá a sanção e como que se dá o veto. Beleza? A letra D, os deputados federais representam os estados e o Distrito Federal no Congresso Nacional. Falso, porque os deputados federais representam o povo diretamente. O Senado Federal é composto por representantes do povo, eleitos em cada estado. Falso. Professor, então ela não tem gabarito, porque houve um errozinho na hora da formatação. Aqui, pessoal, seria o gabarito, ó, a letra C, que seria: compete privativamente ao Congresso Nacional aprovar o estado de defesa. Porque o estado de defesa, o presidente decreta e submete à aprovação do Congresso Nacional. E é ele quem tem competência para aprovar. Tranquilo? Fechou? Pessoal, quem é que processa e julga presidente da República por crime de responsabilidade? Senado. Senado. Quem é que processa e julga procurador-geral da República por crime de responsabilidade? O Senado. Quem é que processa e julga ministro do STF por crime de responsabilidade? O Senado. Quem é que processa e julga o advogado-geral da União? O Senado. Então, veja, cuidado com a competência do Senado de julgar por crime de responsabilidade. E o Senado também tem competência para aprovar indicações feitas pelo Poder Executivo de algumas autoridades públicas. Então, ó, o artigo 52 é a minha aposta de amanhã, se cair uma questãozinha. Vamos aqui analisar? Então, ele diz assim: quanto à competência do Senado, assinale a alternativa incorreta. Ele quer a alternativa incorreta. Aprovar, por maioria absoluta e voto secreto, a escolha de magistrados para tribunais superiores. Isso é verdadeiro ou falso, pessoal? Verdadeiro. O Senado aprova. Letra B. Processar e julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade. Verdadeiro. Autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União, Estados e Distrito Federal. Também está verdadeiro, viu? Cuidado. Quando se fala em dívida pública dos estados, Distrito Federal, União e municípios e operações financeiras desses entes, é o Senado quem tem que autorizar. É o Senado quem tem que deliberar. E o nosso gabarito é a letra D de dado. Sancionar e promulgar as leis de iniciativa exclusiva. Pessoal, quem é que sanciona lei? Quem é que sanciona lei? A competência para sancionar lei compete a quem? Presidente da República. Vamos falar um pouquinho sobre o presidente da República? Vamos lá. Pessoal, o presidente da República, ele é eleito no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, no ano anterior ao término do mandato.
Se não tiver a maioria absoluta dos votos, 50% mais um, não tem eleição no primeiro turno. Vou para o segundo, com os dois mais bem votados, no último domingo de outubro. O presidente da República eleito, ele toma posse em qual dia? Qual é o dia que o presidente da República toma posse? Tem dia? Bora! 5 de janeiro do ano seguinte à eleição. Fechou? Se ele ou vice-presidente, se o presidente ou vice não tomarem posse em 10 dias da data fixada para a posse, o que é que ocorre? A O perda. cargo fica Vaga. vago. Beleza? Pessoal, falando em vacância, se houver impedimento do presidente da República, o presidente está impedido de exercer as funções, quem é que assume no seu lugar? O vice. O vice. O vice também está impedido. Como é que fica? Acho que Presidente é da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara assume. Também está impedido. O presidente do presidente do Senado. Senado. E, por fim, o presidente do STF. Mas se o cargo do presidente da República, se o cargo de presidente ficar vago, Acho que é eleição direta, né? Primeiro o ano. vice-presidente assume, sucede. Ah, sim. Ele passa a ser o titular. Só que se os dois cargos ficarem vagos, novas eleições. Captamos? Se a dupla vacância for nos 2 primeiros anos, eleição tem que ser realizada em até 30 dias e de forma direta. Se a dupla vacância for nos 2 últimos anos, eleição em 30 dias, 30, e de forma indireta pelo Congresso Nacional. 2 primeiros, eleições em 90 dias. 2 últimos, eleições em 30. Nos 2 casos, os eleitos completam o mandato dos antecessores. Beleza? Quem é que processa e julga o presidente por crime comum? Comum. STF. Quem é que processa e julga o presidente por crime de responsabilidade? Senado. Nos 2 casos tem que ter o quê? Autorização. Quem é que autoriza? A Câmara. Câmara. Autoriza pelo voto de quantos? 2 Dois terços, terços, né? 342 deputados. O presidente pode ser preso no exercício do mandato. Enquanto não sobrevier a sentença penal condenatória, ele não é preso. O presidente responde por atos estranhos ao exercício de sua função? Não. Beleza? Todo o poder executivo. Revisamos. Fechou? Questãozinha, última ou penúltima. Ó, presta atenção. Funções essenciais à justiça. Cuidado, viu? Poder judiciário é composto por vários órgãos. STF, STJ, TST, TSE, né? STM, tribunais regionais, juízes. Só que nós temos 4 órgãos que são chamados de funções essenciais à justiça. Veja, eles não integram o Poder Judiciário. Eles auxiliam o Poder Judiciário. Quais são eles? 4. Ministério Público, beleza? Advocacia Pública, Defensoria Pública e a Advocacia Privada. MP, Advocacia Pública, Defensoria Pública e a Advocacia Privada. Se ele cobrar, ele vai querer fazer, ele vai querer saber a função. O que é que o Ministério Público faz? Nada. Não quer dizer, tá uma live até ouvido. Faz muita coisa. O MP, pessoal, é uma instituição permanente destinada à defesa dos direitos individuais e direitos indisponíveis. E além de exercer a função aí de guardião do sistema jurídico, de fiscal da lei. O Ministério Público, ele é composto de MPE, Ministério Público dos Estados, e MPU, Ministério Público da União. Esse MPU tem 4 ramos de atuação: Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e o Ministério Público Militar. 4. Todos eles integram a estrutura do MPU, função essencial à justiça, destinada à defesa dos direitos indisponíveis, certo? Bem como a resguardo ou respeito
à ordem jurídica e ao Estado Democrático de Direito. Então, esse é o Ministério Público. A advocacia pública faz o quê? Defende os entes de direito público, defende judicial e extrajudicialmente. Aí nós temos, a nível federal, a Advocacia Geral da União, a nível dos estados, as Procuradorias Gerais dos estados e nos municípios, as Procuradorias Gerais Municipais. Defesa dos entes de direito público. Essa é a função da advocacia pública. A Defensoria Pública. O que é que faz a Defensoria Pública? Promoção dos direitos humanos. A Defensoria Pública faz isso também. E, acima de tudo, a Defensoria Pública faz o quê? Defesa judicial ou extrajudicial dos mais necessitados, daqueles reconhecidamente pobres na forma da lei. Fechou? E, por fim, a advocacia privada, né? A Constituição diz lá no artigo 135 que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por suas manifestações no exercício da função. Então, veja, não troque a atuação de cada um deles, principalmente da advocacia pública com a defensoria pública. Fechamos? Vamos para a questão. Ó, o que é que ele diz aqui? O Ministério Público é a instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado. Verdadeiro. A advocacia pública representa os interesses privados em juízo. Isso aí está verdadeiro ou falso, pessoal? Falso. A advocacia representa os interesses dos entes de direito público. A Defensoria Pública presta assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem suficiência de recursos. É verdadeiro essa afirmação. Gabarito da questão, letra B, 1. De bola. Beleza? Fechou? Direito constitucional, revisão geral. Vou tratar de mais um tema aqui, ordem econômica. Mas de forma bem superficial, apenas para deixar aqui alguns pontos bem debatidos, bem conceituados. Ó, a ordem econômica tem como fundamento a supremacia do lucro. Pessoal, a ordem econômica é a junção de dois valores essenciais para a democracia brasileira: a livre iniciativa, ou seja, o sistema capitalista como sistema econômico, mas, acima de tudo, a valorização social do trabalho, o respaldo à proteção de direitos trabalhistas dignos. Então, esses são os pilares da ordem econômica dentro da nossa Constituição. Professor, o Estado atua na ordem econômica? Em regra, o Estado não atua na ordem econômica. Beleza? A ordem econômica ela é especificamente para a atuação da iniciativa privada, o mercado. Só que a Constituição autoriza a intervenção do Estado na ordem econômica. Autoriza para quê, professor? Primeiro, proteção da soberania nacional. Segundo, proteção dos direitos coletivos, dos direitos aí da sociedade. E como é que o Estado vai intervir na ordem econômica? O Estado pode criar empresa pública ou sociedade de economia mista para explorar atividades econômicas. Visando o lucro? Não. Visando a proteção do interesse público e da soberania nacional. Certo? E aí tem vários princípios da ordem econômica, né? Livre concorrência, proteção de direitos do consumidor, alguns princípios que efetivamente não acredito que vai cair na prova. O que ele pode perguntar é a ideia geral sobre ordem econômica. Então, o que é que diz a letra C aqui? A ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. É o nosso gabarito aqui, letra C de casa. Fechou? Tranquilo? Dúvidas? Dúvidas. Pessoal, direito dos humanos, tranquilo, né? Ó, os direitos humanos, eles são divididos em gerações, certo?
Primeira, segunda e terceira geração. Só essa que vai cair. Quais são os direitos de primeira geração? Quem consegue me dizer? Ó, essas três gerações, cada uma delas tem um ideal. A primeira é a liberdade, a segunda é a igualdade, a terceira é a fraternidade. Certo? É o lema lá da Revolução Francesa. Primeira geração, direitos de liberdade. Segunda geração, direitos de igualdade. Terceira, direitos de fraternidade. Tranquilo? Quais são os direitos da primeira geração? Lembre na prova: direitos civis e políticos. Quais são os direitos da segunda? Direitos sociais, econômicos e culturais. Quais são os direitos da terceira? Difusos e transindividuais. Ponto. É o que vai cair. Os direitos humanos possuem características? Possuem. Eles são direitos absolutos ou relativos? Absolutos. Direitos relativos. Eles permitem relativização. O direito à vida pode ser relativizado? Pode, tem várias hipóteses. Certo? Eles são direitos disponíveis ou indisponíveis? Indisponíveis. Indisponíveis. Beleza? Eles são direitos divisíveis ou indivisíveis? Indivisíveis. Indivisíveis. Prescritíveis ou imprescritíveis? Imprescritíveis. Alienáveis ou inalienáveis? Inalienáveis. Inalienáveis. Ponto. Morreu. Pessoal, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi escrita em qual ano? Bora. Lá em 1945. Hã? Eu pulo daqui E dessa depois da cadeira. Segunda. Esqueci. 10 de dezembro de 1942. Ou, agora vai eu, agora também, de 1948, É, eu certo? sei que é depois da Segunda Guerra, né? Isso, Alicia, isso, 1948, certo? E a Declaração Universal dos Direitos Humanos, presta atenção, ela traz uma série de direitos, viu? Ela enuncia os direitos indisponíveis para o ser humano. O lema lá do artigo 1º, ele é claro. Todo ser humano nasce livre e iguais em direitos e deve agir um em relação aos outros com espírito de fraternidade. Esse é o ideal da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Detalhe, a declaração traz a proteção, professor, do direito à vida, do direito à segurança, traz também proteção de direitos sociais, proteção de direitos trabalhistas, certo? Cuidado com o regime democrático que está na dúvida. Pessoal, a declaração ela traz expressamente que o regime mais adequado para a proteção dos direitos humanos é a democracia. E aí ela vai trazer um conjunto de direitos políticos. Cuidado, porque esse examinador ele pode restringir no que se refere a esse ponto. Somente. Mas, ó, se você compreendeu o que está no artigo 5º da Constituição, certamente vai desenrolar as questões sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, para fechar, eu quero falar sobre tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. E aí? Eles produzem efeitos aqui no Brasil? Sim ou não? Sim. Eles possuem status normativos aqui no Brasil? Qual status normativo? Vamos, pessoal. Supralegal. Cuidado, viu? Cuidado, Alice. Ó, presta atenção. Um tratado ou uma convenção sobre direitos humanos que for aprovado nas duas casas do Congresso, em 2 turnos de votação, por 3/5 dos respectivos membros, serão equivalentes a quê? Emendas constitucionais. Fechou? Então, olha a afirmação que eu vou propor agora. Todo e qualquer tratado sobre direitos humanos é equivalente à emenda constitucional. Não, tem que ser aprovado. Ele precisa ser aprovado por esse quórum qualificado. E aqueles que não foram aprovados pelo quórum qualificado, professor, possuem status de norma supralegal. Traduzindo, é hierarquicamente superior às leis, beleza? E hierarquicamente inferior à Constituição.
Qual é o efeito deles, professor? Paralisa a aplicação das leis, não da Constituição, naquilo que lhe contrariar. Beleza? Fechamos. Direito dos manos, finalizamos. Portanto, qual é o gabarito da nossa questão de número 9, pessoal? Se for aprovado, se for aprovado por quórum qualificado, tem status constitucional. Se não forem aprovados, tem status de norma supralegal. A Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece como princípio soberania como fonte exclusiva dos direitos humanos, supremacia dos direitos sociais, universalidade e indivisibilidade, relativização conforme o regime político. Ó, pessoal, o gabarito aqui é a universalidade e a indivisibilidade. Essa é a ideia. Não é a soberania como fonte exclusiva dos direitos humanos. Ó, a democracia também é uma fonte dos direitos humanos. Beleza? Tranquilo? Professor, a 9, só para frisar, só vai ter status supralegal aqueles que não forem aprovados. Que não passaram pelo quórum qualificado. 2 turnos de votação nas 2 casas e foram aprovados pelo voto de 3/5 dos membros. Quando eu vi esse status constitucional, eu fiquei na dúvida. Isso independente da aprovação, seja uma emenda, seja esse status supralegal, todos vão ter, então, status constitucional. Não, aí onde é que tá? Por que que a letra A ela tá falsa lá? Quer ver? Todos têm status supralegal? Não. Por quê? Veja, fazer uma pirâmidezinha para você entender. Ó, leis, certo? Constituição Federal. Beleza? Se um tratado ou uma convenção sobre direitos humanos passar por 2 turnos nas 2 casas e for aprovada pelos 3/5, ele vai para cá, ó. Ele é equivalente à emenda constitucional. Beleza? Mas, professor, se for um tratado ou uma convenção sobre direitos humanos e ele não passar por esse processo aqui, ele vai ser uma norma supralegal. Ele vai estar aqui, ó, abaixo da Constituição, mas acima das leis. Então, é incorreto afirmar que todos os tratados sobre direitos humanos têm status de norma supralegal. Por quê? Porque esses daqui, que eu acabei de falar para você, ele tem status o quê? Constitucional. Fechou? Se ele for aprovado por quórum qualificado, terá status constitucional. Fechou? Beleza? Finalizamos as primeiras 5 questões da prova de vocês. Dúvidas? Pergunte agora ou erre na prova. Revisamos bem? Constitucional? Vamos para direito administrativo. Pessoal, primeira questãozinha aqui sobre administrativo 1. Questão de número 11. Sobre atos administrativos, estão corretos. Ó, quando a gente fala de um ato administrativo, o que é esse instituto, professor? Ato administrativo é manifestação de vontade unilateral da administração ou de particular no exercício de função pública. Qual é a finalidade de um ato administrativo? Ele cria, extingue ou modifica direito, sob o regime de direito público e com base na lei. Então, o ato administrativo de nomeação de aprovados em concurso público, o ato administrativo de exoneração, de demissão, são todas manifestações de vontades da administração. O que é que eu preciso entender, pessoal? Um ato administrativo, para ser válido, ele precisa preencher 5 requisitos, que a gente chama de elementos do ato administrativo. Vocês lembram quais são esses elementos? Quem consegue me dizer?
Hum? Bora. Forma, finalidade, motivo, competência e objeto. Um ato administrativo ele só é válido se ele preencher esses 5 requisitos: forma, finalidade, motivo, competência e objeto. Preciso explicar o que é que significa cada um deles? Não. O ato administrativo ele tem que ser praticado visando o interesse privado ou o interesse público? Público. Esse requisito é a finalidade. O ato administrativo ele pode ser praticado por qualquer agente público ou ele tem que ter um agente público determinado? Um agente público determinado. O nome disso é competência, certo? O ato administrativo ele tem que ter um conteúdo, ele tem que dizer o que é que ele quer fazer. Tem. Exonerar, demitir, construir escola. Isso é o objeto do ato administrativo. Percebe? O ato administrativo ele tem que ter um fundamento legal para a prática do ato? Tem. Isso é o motivo do objeto ou do ato administrativo. O motivo é o fundamento jurídico que embasa a aplicação do ato administrativo. Então, esses elementos, pessoal, o que é que eu preciso entender? Ó, esses elementos são requisitos essenciais, mas não troque elementos por atributos, porque o ato administrativo ele tem 4 características essenciais. 4. São exclusivas dele. Quem consegue me dizer quais são as 4? Presunção de legalidade e veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade, imperatividade. Presunção de legalidade e veracidade. Os atos se presumem legais e verídicos até prova em contrário. Autoexecutoriedade, eles podem ser concretizados sem interferência do Poder Judiciário. Tipicidade tem que ter previsão em lei. E imperatividade produz efeitos independentes de concordância do particular. Ponto. Professor, difícil. A autoexecutoriedade se divide em 2 partes, não é? Exigibilidade e executoriedade. Beleza. Exigibilidade e coerção indireta. Indireta. Executoriedade e coerção direta. Todo ato administrativo goza disso, exceto, exceto, a multa administrativa não ostenta a executoriedade, porque a administração só pode penhorar, executar ali o valor mediante autorização judicial. Ponto. Tranquilo aqui, pessoal. Um ato administrativo ele pode ser anulado? Quando Pode. tiver vício de legalidade. Vício de ilegalidade. A anulação produz efeitos ex tunc ou ex nunc? Extum. Ex tunc, retroativo. Um ato administrativo ele pode ser revogado? Pode. Por motivos de oportunidade e inconveniência. O ato administrativo ele é inoportuno ou inconveniente. A revogação produz efeitos ex tunc ou ex nunc? Nunc. Tunc ou nunc? Nunc, para frente. Percebe? Pessoal, um ato administrativo ele pode ser cassado? Pode, viu? O IDECAP gosta dessa extinção. O que é cassação? Ilegalidade superveniente. O particular deixou de preencher os requisitos. Então, eu peguei minha carteira de habilitação, tomei 150 pontos. O que é que vai acontecer com ela? Cassada, porque a ilegalidade foi superveniente. Ponto. Mas um ato administrativo pode ser convalidado. O que é convalidação? Correção. Ele pode ser convalidado? Todo ato administrativo pode ser convalidado? Não, porque tem ato nulo e tem ato anulável. O nulo não convalido, o anulável convalido. Onde é que está a possibilidade de convalidação? Vício onde? Na Saudável. competência e na Na forma. forma e na competência. Ponto. Beleza? Um ato administrativo, pessoal, ele pode ser um ato negocial, ele pode ser um ato ordinatório, ele pode ser um ato punitivo, ele pode ser um ato enunciativo, certo? Ah, professor, ele vai cobrar isso? Não. Mas eu tenho classes de ato. Se o ato administrativo está organizando a administração pública, é um ato ordinatório, beleza? Se um ato administrativo ele vai regulamentar, é um ato normativo, é um ato normativo. Professor, se um ato punitivo,
Se a administração concorda com uma vontade do particular, por exemplo, se a administração ela nomeia o servidor público, ela está fazendo um ato negocial. Se ela pede uma licença concordando com o pedido do particular, ato negocial. Fechou? Tranquilo? Tem como errar questões de ato administrativo, professor? Não. Poderes da administração. Quais são eles, professor? Poder normativo ou regulamentar, poder hierárquico, poder disciplinar e o poder de polícia. Pessoal, olha como é que vai cair. Vamos para a questãozinha aqui de número 11, certo? Sobre os atos administrativos, estão corretas. Estão corretas. Um, devem observar a finalidade pública. É um dos elementos verdadeiro. Revogação ocorre por conveniência. Verdadeiro também. Anulação ocorre por invalidade jurídica. Verdadeiro. Beleza? Portanto, o gabarito da nossa questão é a letra D de dado. Letra D de dado. Agora vamos para os poderes. Ó, o poder regulamentar permite criar novos direitos, tá falso, viu? Revogar norma constitucional, falso também. Controlar atos legislativos, falso. Ele permite executar fielmente as leis. Vou desenhar para vocês perceberem. Ó, pessoal, tem uma Constituição Federal, tenho as leis e tenho os atos administrativos. Um ato administrativo, ele não pode inovar, criar direitos e obrigações não previstos em lei. Para que é que servem, então, os atos normativos? Da fiel execução, aplicar a legislação. Exemplo, professor, decretos, instruções normativas, são atos normativos. Beleza? Se o ato vai organizar, avocar ou delegar competência, ele vai ser oriundo de qual poder? Qual poder? Hierárquico. Poder hierárquico, que é o poder utilizado pela administração para organizar, escalonar as funções. Beleza? Se a administração está punindo seus agentes ou particulares que mantêm vínculo direto com ela, qual é o poder? Disciplinar. E aquele poder que limita direitos individuais em prol da coletividade, eu chamo de poder de polícia, que tem três atributos: discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Mas o que pode cair, pessoal, é o chamado ciclo de polícia. O ciclo de polícia é composto de fases. Eu tenho a ordem de polícia, o consentimento ou a autorização de polícia, a fiscalização e a punição. Certo? Ordem, previsão legal para a prática do ato. Consentimento, a autorização. Fiscalização, o controle. Cuidado, viu, pessoal? O poder de polícia ele é um poder delegável ou indelegável? Em regra, indelegável, viu? Mas, excepcionalmente, eu posso delegar? Posso. Se for para uma pessoa jurídica de direito público, uma autarquia, delego tudo. Delego a ordem, delego a fiscalização, consentimento e a punição. Certo?
Se for para particular, só delego duas partes. Quais são elas? Fiscalização e consentimento. Beleza? Se for para pessoa jurídica de direito privado da administração indireta, uma empresa pública ou uma autarquia, delego o consentimento, delego a fiscalização. E, excepcionalmente, mediante lei, se a entidade presta serviço público em regime não concorrencial e se o capital é majoritariamente público, pode delegar o quê? A punição do poder de polícia. Vou repetir. Empresa pública e sociedade de economia mista podem receber punição ou delegação para punir nos atos do poder de polícia, mediante lei, se prestar serviço público não concorrencial e se o capital for majoritariamente público. Fechou? Tranquilo? Beleza? Gabarito da nossa questãozinha. O poder disciplinar exige autorização judicial, falso. Aplica-se só a particulares, aplica sanções a servidores e depende de processo legislativo. Letra C é o nosso gabarito. Fechamos? Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Beleza? De 10 questões que nós passamos na prova, eu tenho certeza que pelo menos 8 eu já entreguei aqui na revisão dos temas. Vamos para direito penal, certo? Uma questão da prova vai ser sobre a aplicação da lei penal. Uma. E aí, a aplicação da lei penal no tempo ou no espaço, certo? Aplicação da lei penal no tempo. O código diz assim: aplica-se a lei penal vigente ao tempo do crime, certo? O nome disso é princípio do tempus regit acto. A questão da sua prova vai perguntar quando que eu considero praticado o crime. Qual é o tempo do crime? Momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Que teoria é essa, professor? Teoria da atividade. Fechou? Pessoal, a lei penal, ela tem ultratividade ou não? Tem. Tem. E o que é ultratividade? É Lei o vai caso para da... frente ou para trás? Pra frente. Para frente. A, a lei penal brasileira, ela pode ser aplicada a fatos que ocorreram durante a sua vigência, mesmo depois de cessados seus efeitos. E a lei penal brasileira tem retroatividade? Tem. Tem. Capacidade da lei penal ser aplicada a fatos que ocorreram anteriores à sua vigência. Para simplificar, eu só posso ter ultraatividade ou ultra ou retroatividade se nas duas hipóteses tiver um requisito essencial. Qual é o requisito? A lei penal tem que ser benéfica. Só existe ultra se a lei for benéfica. Só existe retro se a lei for benéfica. Percebe? Leis penais temporárias e leis penais especiais. Elas têm ultratividade, professor? Tem, se for benéfica. Beleza? Abolício crimes. Abolício crimes. Extingue o quê? O abolício crimes. Extingue o quê? Você vai dizer assim, professor: O crime. todos os efeitos penais, exceto obrigação de reparar o dano. O abolício crimes pode ser aplicado quando?
Quando? Você vai dizer em qualquer tempo, professor, mesmo depois da morte. O abolício crimes ele pode ser aplicado, inclusive pós-sentença penal condenatória com trânsito em julgado. A lei penal diz, o código diz assim: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixar de considerar como crime, cessando em virtude dela todos os efeitos da sentença penal condenatória. Todos, exceto a obrigação de reparar o dano. Precisa explicar mais alguma coisa sobre lei penal no tempo? Não. Lei penal no espaço. Qual é o princípio que eu aplico? Princípio da territorialidade. Esse princípio da territorialidade é absoluto, mitigado. Por quê? Aplico a lei penal brasileira ao crime praticado no território brasileiro, sem prejuízo de regras, tratados e convenções internacionais. Beleza? Agora, eu só vou saber se o crime foi praticado no território ou fora, se eu souber o quê? O lugar do crime. O tempo do crime é a teoria da atividade. E o lugar do crime? Teoria da ubiquidade. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em partes, bem como o lugar onde se produziu ou se deveria produzir o resultado. É a teoria mista. Beleza? Beleza. Questão da sua prova. O que é território brasileiro? Hum? O espaço físico delimitado pelas fronteiras e o espaço aéreo correspondente. Uma faixa de mar de 12 milhas náuticas, medida da linha de praia-mar, e o espaço aéreo correspondente. Esse é o território físico. Cai na minha prova? Não. O que vai cair é o território por equiparação, o território jurídico. Um, um navio, uma embarcação ou uma aeronave pública ou a serviço do governo brasileiro. Embarcação ou aeronave pública a serviço do governo brasileiro. É território brasileiro? Sim. Onde? Onde? Qualquer lugar. Onde quer que ele se encontre, é território brasileiro. Uma embarcação ou uma aeronave privada a serviço da Marinha Mercante é território brasileiro? Sim. Onde? Se tiver no Brasil. Somente se encontrarem em alto mar ou no espaço aéreo correspondente. Beleza? Se a questão está lhe dizendo que é pública ou a serviço do governo brasileiro, qualquer lugar que ela esteja, inclusive nos Estados Unidos hoje, depois de Trump aí, por enquanto é território brasileiro. Certo? Ah, professor, mas se for uma aeronave brasileira, mas é privada, só se estiver no espaço aéreo correspondente. Se for uma embarcação brasileira, mas é privada, só se estiver no alto mar, é considerado território brasileiro. Fechou? E a extraterritorialidade, pessoal? O crime ocorreu dentro ou fora do Brasil? Fora. Eu expliquei para vocês que tem três tipos, não tem? Extraterritorialidade incondicionada, condicionada e hipercondicionada. Se o crime foi praticado contra a vida ou liberdade de Lula, Incondicionado. com ou incondicionada? Incondicionada. Presidente da República. Se o crime foi praticado contra o patrimônio ou fé pública da administração pública? Incondicionado. Incondicionada. Se foi praticada contra a administração por quem está a seu serviço? Incondicionada. E se o autor do crime de genocídio é brasileiro ou residente no Brasil? Incondicionada. E o que é que significa incondicionada, professor? O código diz assim, ó.
que a lei penal brasileira é aplicada, ainda que o agente seja absolvido no estrangeiro. Não importa. Beleza? Cuidado com a extraterritorialidade condicionada, porque eu tenho três crimes. Três. Crimes que, por tratado, o Brasil se obrigou a reprimir. Crime praticado por brasileiro, lá no estrangeiro. E o crime praticado em embarcação ou aeronave brasileira, no estrangeiro, se lá não for julgado. Nesses três casos, tem que ter alguns requisitos. Não acredito que a questão vá nesse ponto aí, mas cuidado lá com os requisitos da extraterritorialidade condicionada. Beleza? Fechou? Pessoal, alguma dúvida sobre lei penal? Esse assunto cai muito, viu? Pode ser um assunto tranquilo, fácil, mas não pode errar a questão. Qual é o segundo tópico do edital? Imputabilidade penal, né? Vamos falar da culpabilidade? Crime é fato típico, ilícito e culpável. O que é a culpabilidade, professor? Três elementos: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e inexigibilidade de conduta diversa. Vamos só focar na imputabilidade. O que é imputabilidade? Imputável significa dizer o quê? Ter capacidade de responder penalmente pelos seus atos. Isso significa ser imputável. Inimputável é quem não tem capacidade de responder penalmente pelos seus atos. Vamos falar, professor, de como que se dá a imputabilidade. Pessoal, a imputabilidade ela é analisada como a capacidade do indivíduo de analisar e entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo. Isso é imputabilidade, é a visão que a pessoa tem sobre a ilicitude do fato e de se determinar nesse sentido. Para analisar as causas de inimputabilidade, ou seja, quando o indivíduo ele não vai responder, existem critérios que o código adota. Lembra que eu expliquei para vocês? Os critérios de aferição da imputabilidade ou inimputabilidade são três. Quem é que me diz quais são eles? Já caiu na prova do ITCAP. Quem é que me diz? Critério biológico, critério psicológico e o critério biopsicológico. Qual dos três, professor, o código adota? Os três. Qual deles é a regra, professor? Biopsicológico. O critério biológico, ele é aplicado em uma hipótese. Qual é ela? Menoridade Menoridade. penal. Menor de 18 anos é inimputável. O critério psicológico, ele é aplicado em uma hipótese. Qual é ela? Doença mental. Embriaguez. Ou Embriaguez completa, involuntária ou proveniente de caso fortuito de força maior, que ao tempo da ação ou da omissão deixa o agente inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo. É causa de inimputabilidade. Ponto. O critério biopsicológico adota em três hipóteses: doença mental, retardo mental ou desenvolvimento mental incompleto. Nessas três hipóteses, o agente, ao tempo da ação ou da omissão, deve ser inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo. Pessoal, ó, exclui a imputabilidade, a paixão e a emoção? Não, não exclui a imputabilidade. A embriaguez voluntária, né, pelo álcool por substância análoga e culposa, ela exclui a imputabilidade? Não. Percebe? A embriaguez, preste atenção, a embriaguez, ó, involuntária, proveniente de caso fortuito ou força maior, em que o agente, ao tempo da ação ou da omissão, não era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, exclui a imputabilidade? Não. Mas gera diminuição de pena.
Não gera? Gera. De 1/6 a quantos? Me ajude aí, que agora travou. 1/3, né? De 1/6 a 1/3. Ponto. Fechou? Sobre imputabilidade. Tá tranquilo? Tá favorável? Tá. Vamos para a questão. Ó, a culpabilidade, pessoal, é o quê? É o juízo de reprovação sobre a conduta típica e ilícita. Aí, dentro da culpabilidade, a capacidade de responder, de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo, é o que a gente chama de imputabilidade penal. É nós na fita? Beleza? Pessoal, veja, eu vou pular para a gente analisar na ordem, certo? Vamos para a questão 17. Questão 17. Queria ouvir o gabarito aí da questão 17 de vocês. Queria ouvir na ordem o gabarito aí. Show de bola. Show de bola. Vamos revisar concurso de pessoas? É a letra D mesmo. Vamos revisar ela. Ó, concurso de pessoas, certo? O que é que o código diz? Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a ele cominadas, na medida de sua culpabilidade. Beleza? Professor, o que é o concurso de pessoas? Pessoal, esse instituto é o seguinte: é quando duas ou mais pessoas concorrem, participam do crime. E esse concurso de pessoas, ele tem 4 requisitos essenciais: pluralidade de agentes, tem que ter duas ou mais pessoas; relevância das condutas, então, há de se ter coautoria ou participação, influência direta no resultado; liame subjetivo, que é a vontade, que é o objetivo comum na produção do resultado; e, por último, a identidade de infração. Todos que concorrem para o crime incidem nas penas a ele cominadas. Fechou? Como é que pode ser, professor, essa concorrência? Pode ser na modalidade de coautoria. Quem é o coautor? É quem pratica o núcleo do tipo. É quem efetivamente pratica a conduta descrita no crime. Matar alguém, subtrair para si ou para outro coisa ali móvel, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de haver reduzido a sua capacidade de resistência, crime de roubo, né? É quem subtrai para si ou para outro coisa ali móvel. Então, esse é coautor. Já a outra modalidade é o partícipe. Ó, o partícipe, pessoal, é um auxílio indireto. O partícipe, ele não pratica o verbo do tipo penal. Ele não pratica diretamente a conduta descrita no tipo penal. Mas ele tem uma influência substancial para que o autor faça. O partícipe, ele presta um auxílio material ou moral. Professor, como assim um auxílio moral? Moral. Ó, A briga com B porque B acabou tendo um relacionamento extraconjugal com a mulher de A, certo? Aí A conta C, contou a Marcos aí, não foi, Marcos? Aí Marcos disse: rapaz, se fosse eu, matava ele agora. Vai lá, pô. Ó, está instigando, na verdade, está induzindo a matar. E não só induzindo, instiga ele. Liga 5 vezes, ó, vai lá, rapaz, resolva o problema.
Você não é homem, não, pô, você é frouxo. Um auxílio moral. O auxílio moral é mediante induzimento ou instigação. O que é induzir, professor? Induzir é você criar ideia na cabeça do cara. E instigar é você fortalecer essa ideia. Participação por auxílio moral. Mas pode ser também uma participação por auxílio material, né? Marcos não só induz, mas também diz aqui, ó, toma aqui minha arma, toma aqui minha moto. E ainda mais eu lhe dou uma casa para você ficar escondido e correr do flagrante. Entendeu? Então ele está ali induzindo, está instigando, mas acima de tudo está auxiliando materialmente. Ele foi lá e matou o cara? Não. Ele foi lá e ajudou o outro a matar? Não. Ele apenas prestou um auxílio material. Responde? Responde. Obviamente que na medida da culpabilidade. Então, o concurso de pessoas ele vai se manifestar dessas duas formas, pessoal: autoria e participação. O código ainda diz que se a participação é de menor importância, vai haver uma redução de pena também, né? Qual é a fração, professor? Um sexto a um terço de redução de pena. Mas responde também. Beleza? Agora, olha a questão da prova, pessoal. Marcos e Pedro, os dois, certo? Ajustaram, ó, desígnio de vontade igual, ajustaram de adentrar na casa de João no período noturno e subtrair objetos. Subtrair objetos. Adentraram e iniciaram a subtração. Foram surpreendidos por João, certo? Marcos, ó, pilotou. Pedro disparou contra João e o matou. Estão compreendendo aí? Concurso de pessoas é duas ou mais pessoas, relevância da conduta, liame subjetivo e identidade de infração. Pessoal, nesse caso, Marcos que pinotou responde por qual crime? Hum? Expliquei para vocês. Marcos pinotou, adentrou a residência, começou a subtrair os objetos, mas, ó, não conseguiu. Pinotou. Marcos responde por furto tentado com aumento de pena pelo repouso noturno. Não responde? Responde. E Pedro, pelo mesmo crime? Não. Pedro quis praticar o crime mais grave. Portanto, Pedro vai responder por crime de latrocínio. Ah, professor, mas os dois não começaram o furto? Olha a questão, começaram. Se um concordou apenas em participar do crime menos grave, eu aplico a pena desse crime. Se ele podia prever, se Marcos sabia que Pedro estava armado, estou dizendo como é que a questão vai dizer. Se Marcos sabia que Pedro era violento e podia prever um resultado mais gravoso, aplico a pena do furto, sempre do crime mais grave, e aumento de metade a pena. Ponto. Beleza? Concurso de pessoas. Olha como é simples. Duas ou mais pessoas concorrendo para a prática do crime. Pode ser na modalidade coautoria ou na modalidade participação. Beleza. Professor, duas ou mais pessoas respondem pelo mesmo crime. Sim. Se a participação é de menor importância, tem uma diminuição de pena. Se há colaboração dolosamente distinta, um dos agentes quis participar apenas do crime menos grave, eu aplico a pena dele. Aumento de metade se era previsível o resultado gravoso. Beleza? Dúvidas? Gabarito aqui, letra D de dado. Vamos falar agora sobre crime, pessoal. Vamos falar sobre crime. Ó, minha aposta, certo?
para você dar uma revisada. Crime contra a administração pública, o que cai? Peculato, lá no artigo 312, prevaricação, no artigo 313, corrupção passiva, agora eu esqueci o artigo da corrupção passiva, corrupção ativa. Foque nesses crimes. Ponto. Certo? Foque nesses quatro. Peculato ocorre quando o funcionário recebe vantagem devida, quem solicita ou recebe pratica crime de corrupção passiva. Aqui está a divergência do gabarito, pessoal, que o peculato ele pode ser peculato furto, se apropria o funcionário público de bem confiado a ele, ou peculato desvio, desvia recurso público de que tem aí a responsabilidade do domínio. Então, o erro aqui, em tese, tem dois gabaritos aqui. Considere o gabarito dessa questão, certo? Ó, peculato pode ser na modalidade apropriação, peculato furto, ou na modalidade desvio. Ô, professor, Mano, mas na letra B não fala particular? na letra B. Ah, eu que errei aqui. É particular, que desvia recurso público. Então, o gabarito é a letra C, sem erro de gabarito. Veja, pessoal. Boa aí. Um particular, um particular pode praticar crime de peculato? Pode. Ele, desde que ele saiba que a pessoa que está concorrendo lá é funcionário público, né? Ele está Boa, boa. auxiliando lá. Veja, peculato é um crime contra a administração praticado por funcionário público, certo? Peculato é um crime contra a administração praticado por funcionário público. O peculato, Alice, é um crime próprio, beleza? Por que que ele é um crime próprio? O sujeito ativo, ele tem uma característica específica. Ou seja, ele é funcionário público. Tranquilo aí? Só que no concurso de pessoas tem uma circunstânciazinha lá, não tem? E o IDECAP gosta. As circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam aos coatores e aos partícipes, salvo, exceto, se for o quê? Elementar do tipo penal. Como é que isso cai em prova? Pessoal, se João e Marcos praticam crime juntos, João é reincidente. A reincidência é uma agravante, beleza? Essa agravante vai se estender a Marcos, sim ou não? Não, porque reincidência não é elementar do crime. Então eu não comunico ao coautor. Agora, João e Marcos praticam juntos a subtração de um bem público. João é servidor público. Marcos não é servidor público, mas conhece da condição de João. João pratica crime de peculato, funcionário público se apropriando de bem que tem a posse. E Marcos, furto ou peculato? Peculato. Peculato. O crime mais grave. Por quê, professor? Porque a condição pessoal de João é elementar do crime de peculato e comunica aos coautores e aos partícipes. Beleza? Vamos revisar crimes contra o patrimônio? Furto, roubo, estelionato. Minhas apostas amanhã. Furto, roubo, estelionato. É nóis. Pessoal, crime de furto, artigo 155 do Código Penal. Subtrair para si ou para outro, coisa alheia móvel. O que é coisa, professor? Ele não vai lhe perguntar. O que é alheia? Pertence a outra pessoa. E o que é móvel? Eu posso transferir de um local para o outro sem perder a essência. Sabe o que é que ele vai perguntar?
Subtrair sinal de internet. Pratica furto. Sim, de energia. 90% do povo brasileiro estava preso, né? Vocês, inclusive, quando vai para o cursinho, né? Que não pede autorização, então, cadeia. Por quê? Sinal de internet não é equiparado a coisa ali é móvel. Subtrair energia. Sim. Energia elétrica é equiparada a coisa ali é móvel. Expressa a previsão do Código Penal. Beleza? Pessoal, o furto ele pode ser simples. O que é um furto simples? Pena de quanto? 1 a 4 de reclusão. Mas o furto pode ser privilegiado. Quando é que acontece furto privilegiado? A gente tem que ser o quê? Primário e de bons antecedentes. Primário ou bons antecedentes. E a coisa tem que ser de pequeno valor. Agente primário, coisa de pequeno valor, furto privilegiado. E o que é um furto privilegiado? O juiz, ele pode fazer o quê? Substituir pena de reclusão por detenção, diminuir a pena, me ajude aí, na fração de 1 a 2 terços, é? Ou é de 1/6 a 1 terço? Me ajudem. 1 a 2 terços. Boa, Daniele. Ou ainda aplicar só a pena de multa. Ponto. Furto privilegiado. Certo? O Professor, furto ele pode ser circunstanciado, pode. Aumento de pena. E o aumento de pena aqui é o quê? 1 terço. Quando que o furto ele é privilegiado ou ele é circunstanciado? Só tem uma única hipótese. Praticado durante o repouso noturno. Pronto. O furto ele pode ser qualificado? Pode. Ele pode ser qualificado, pessoal, aumentando a pena mínima para 2 e a máxima para 8. Não pode? Quando que se dá? Eu tenho praticamente 4 qualificadoras aí. Praticado mediante o concurso de pessoas, praticado com rompimento ou destruição de obstáculo para a subtração da coisa, praticado mediante abuso de confiança ou fraude, aí eu tenho furto qualificado. Tem diferença do furto mediante fraude para o estelionato? Tem. Pena do furto mediante fraude, 2 a 8. Pena do estelionato, 1 a 5. No furto mediante fraude, o agente, ele subtrai a coisa. A vítima entrega, a vítima cede? Não, há uma subtração. No estelionato, não. O autor aplica um artifício, aplica uma fraude para obter vantagem indevida. A vítima geralmente cede a coisa. Percebe? Cai muito na sistemática que envolve energia elétrica. Fraudou o medidor da energia elétrica. Está pagando menos na conta. Furto ou estelionato? estelionato. Estelionato. Colocou uma ligação clandestina. Está subtraindo. Não paga energia. Furto mediante fraude. Ponto. Eu posso ter um furto qualificado com pena de 4 a 10 anos. Aí é bem tranquilo. Por que que é bem tranquilo? Envolveu explosivo, ou furto de explosivo ou artefato análogo, que causa perigo comum, ou furto ele é mediante o emprego de explosivo ou artefato análogo, que causa perigo comum. Nos dois casos, a pena vai de 4 a 10. Tem o furto mediante fraude eletrônica? Tem. Furto mediante fraude eletrônica. Beleza? Fechou? Vamos para o roubo, pessoal. Qual é a diferença do crime de furto para o crime de roubo? Ou é tudo a mesma coisa? Não. O roubo é subtrair para si ou para outro, coisa alheia móvel, mediante emprego de grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de haver reduzido a capacidade de resistência da vítima. Roubo, pena, 4 a 10 anos. No crime de furto, eu só tenho uma causa de aumento de pena. No crime de roubo é o oposto. Só tenho duas qualificadoras
e várias causas de aumento de pena. Vamos primeiro para a qualificadora. Quais são as qualificadoras do crime de roubo? Quem consegue me dizer? São duas. Se da violência resultar lesão corporal grave, pena de quanto? 7 a 18 anos. Se da violência resultar morte, pena de quanto? 20 a 30 anos. Essa figura aí do roubo, qualificado pelo resultado morte, é conhecida popularmente por latrocínio. E o latrocínio é um dos assuntos mais abordados em prova. O examinador vai perguntar quando que se consuma efetivamente o roubo com resultado morte. Cuidado, viu? Não é um roubo seguido de morte. Já expliquei para vocês. Porque se for um roubo seguido de morte, eu tenho dois crimes. Roubo, pode ser simples, majorado, e homicídio, certo? Quando a violência e somente a violência empregada no roubo resulta a morte, eu tenho um crime de latrocínio. E para esse crime ser consumado, questão fácil. Se a questão disser que a lei, que a vítima morreu, você responde latrocínio o quê? Consumado. A vítima não morreu, mas levaram os bens dela. Se não morreu, latrocínio tentado. Beleza? Tranquilo? Pessoal, eu dei uma aula para vocês completa sobre os crimes contra a fé pública, não dei? Expliquei para vocês crime de falsidade de moeda, falsificação de documento público, falsificação de documento particular, falsidade ideológica, uso de documento falso, identidade falsa, tudo bonitinho, não foi? Então, ó, vamos para cá, para a gente fechar aqui a revisão de direito penal. Cadê a alternativa? Parei onde? Gabarito, letra B. E aí, sobre os crimes contra a administração pública? Falsidade só de documento público. Pessoal, posso ter falsidade de documento público ou de documento particular. O que é um documento público? É aquele emitido por quem? Funcionário público no exercício da função pública. Certo? Olhe como são as questões de prova. Falsificar um cheque é crime de falsidade de documento público ou particular? Particular. Hã? Particular. Eu pulo daqui de cima se me disser isso. Cheque é equiparado a documento público. Quem pratica crime de falsidade de cheque, pratica crime de falsidade de documento público. Lembram lá que tem alguns documentos que são equiparados a documento público? Olhe que documento massa. Testamento particular. O nome já está dizendo. Falsificou um testamento particular, comete crime de falsidade de documento público ou particular? Hum? Colou as placas? Repita a pergunta, professor, que cortou. Se o cara falsifica um testamento particular, olha como é fácil. Ele está praticando crime de falsidade de documento público ou falsidade de documento particular? Público. Público. Porque tem o inventário, né? Boa. Falsidade de documento público. Professor, mas a porra do atestado não é ou a porra do testamento não é particular, mas a lei equipara o testamento particular a um documento público. Livros mercantis, Público. documento público. Percebe? Fechou aqui, pessoal? Agora ele como examinador é do mal.
E se o cara falsifica um cartão de crédito? Cheque, falsidade de documento público. Cartão, Particular. falsidade de documento particular. Entenderam a diferença? Por quê, professor? O cartão é equiparado a documento particular, na forma do Código Penal. Ficou claro? Pessoal, qual é a diferença do crime de falsidade de documento para o crime de falsidade ideológica? Documento é o meu modo diferenciável. O documento envolve a parte física, Boa, ideológica, o conteúdo. boa. Qual dos dois tem falsificação física? Falsidade de Falsidade de documento. documento. Beleza? Na falsidade ideológica, o documento é necessariamente falso? Não. O conteúdo dele é falso. Sabe? Na falsidade ideológica, precisa obrigatoriamente assinatura falsa? Não. Se eu tiro, troco imagem, foto, qualquer outro elemento, o conteúdo sendo falso, crime de falsidade ideológica. Beleza? Pessoal, geralmente os crimes de falsidade, eles são aplicados para fornecimento ou para obtenção de vantagem indevida, né? Para prática de estelionato. Quando o crime de falsidade ele é praticado no âmbito do estelionato, o cara responde por dois, responde por um, como é? Por exemplo, falsifiquei um documento para obter uma vantagem ilícita. Obtenção de vantagem ilícita é crime de estelionato e a falsidade do documento é um crime próprio. Responde pelos dois ou responde por um? Eu expliquei para vocês, note aí, súmula 17 do STJ. Quando o crime de falsidade, ou melhor dizendo, quando o crime de falsidade se exaure no estelionato, este é absolvido. Vou traduzir. Quando o crime de falsidade ele acaba com a obtenção da vantagem ilícita, ele finaliza, o agente só responde pelo crime de falsidade, não responde pelo estelionato. Me dê um exemplo. Emitir um único cheque falso, fraudulento. Se exauriu ali. Não respondo pelo crime de estelionato. Respondo pelo crime de falsidade do documento público. Agora, quando não se exaure, aí o agente responde pelos dois. Certo? Beleza? Fechou? Dúvidas? Ó, roubo, furto, estelionato. Expliquei os crimes contra a fé pública e os principais crimes contra a administração. Gabarito da nossa questão aqui, ó, falsidade só de documento público, ideológica exige falsificação de assinatura, é falso, é falso. Uso de documento falso é crime autônomo, é crime autônomo. Esse daqui não cai, mas o falso reconhecimento, pessoal, é um crime próprio. Só a vítima pode praticar, certo? Uso de documento falso é um crime autônomo. Veja, não vai cair porque ele não sabe disso não, viu? Qual é a diferença de falsidade de documento para uso de documento falso? Hum? E para identidade falsa? Tem diferença? A falsidade de documento público, o verbo lá é falsificar, ou seja, falsificar no sentido de construir e fabricar um documento falso. Pode ser público ou particular. O uso de documento falso é você apresentar, empregar um documento falso, certo? Preste atenção. Se o usuário for
o falsificador, se quem está usando for o falsificador, é absolvido. Ele só responde por crime único, que é a falsidade, certo? Mas, em regra, o uso de documento falso é um crime autônomo. Então, eu posso muito bem falsificar e Marcos usar o documento falso. Eu respondo pelo crime de falsificação de documento público ou particular e Marcos responde pelo uso de documento falso. Tranquilo, certo? E o que é a falsa identidade? A falsa identidade, pessoal, é atribuir-se ou permitir que terceiro atribua identidade falsa perante a autoridade policial. No uso de documento falso, eu tenho que ter obrigatoriamente um documento. Na identidade falsa, eu preciso de documento? Não. Então, eu tenho João e Marcos, que são dois irmãos noias, né? Os dois são noias. Mas João sabe que Marcos, ou melhor dizendo, João tem mandato de prisão, mas ele sabe que Marcos não tem. E aí ele é pego pela polícia. Ele se faz se identificar como João? Não. Como é seu nome? Marcos Silva Santos. Como é o nome do seu pai? É o mesmo do irmão, Luiz Inácio Lula Silva Santos, né? Como é o nome de sua mãe? Fulana de tal. Então, veja, ele está se atribuindo a identidade do irmão. Comete crime? Comete. Falsa identidade. O uso de documento falso pressupõe a apresentação do documento falso. São 3 crimes autônomos. Beleza? Dúvidas? Dúvidas? Tacar peste com essa quantidade de assuntos que a gente revisou aqui, não atirar pelo menos para não acertar umas 12 das 15 questões, né? Aí é a bexiga. Fechou? Pessoal, vou parar 10 minutinhos porque também a cabeça está travando aqui, né? Porque eu saí de direito constitucional, passei rapidinho o direito administrativo, que é uma bosta, mas chegou em direito penal. Aí agora tem que esfriar para a gente entrar no Estatuto da Criança e do Adolescente, no regime disciplinar e lá no CISNASE. A resposta da 14, pessoal. Resposta da 14. Letra A. Letra A. Certo? Beleza? Eduardo, você tá aí, Eduardo? Cadê Eduardo? Sumiu? Você. Ó, vamos fazer o seguinte, Eduardo. Para não ficar um vídeo tão extenso, para não ficar uma gravação tão extensa, Dá uma eu pausa. vou, eu vou finalizar essa aula aqui, pessoal. Até porque Eduardo também já vai botar para converter. E aí vamos descansar 15 minutinhos, certo? E aí eu vou abrir outro link para a gente ir para a segunda parte da revisão, certo? Beleza. Beleza? Fica melhor para quem for assistir posteriormente, dividido em 2 partes. Beleza? Então, deixa eu encerrar aqui.